A gente sabe que Hollywood é um lugar cheio de atores e atrizes que construíram grandes carreiras, que vem acumulando aí grandes filmes no currículo, grandes prêmios, mas também tem aqueles atores e atrizes que começaram de uma forma muito estrondosa, mas que acabaram se perdendo ali nas suas carreiras, tendo um declínio e nunca mais conseguiram fazer grandes filmes ou chegar de novo ao estrelato. E é sobre esses atores que a gente vai falar hoje aqui no Livrologia. Então, vem comigo. Olá amigos, sejam muito bem-vindos a mais um Livrologia. Eu sou o TH Magaldi. E caso você seja novo aqui, como eu sempre digo, já vai olhando aí o canal, vai vendo os conteúdos legais que a gente tem e já se inscreve, porque aqui a gente fala muito sobre cinema, fala sobre séries, fala sobre histórias em geral, né, também de livros bastante, jogos às vezes. Então a gente tem um conteúdo bem bacana pra você que curte todo esse mundo geek aí, mundo pop. Então já se inscreve que com certeza você vai gostar. E caso você já seja inscrito, também já deixa o seu like e já deixa aí nos comentários se você lembra de algum ator ou atriz aí que fazia parte dos filmes aí da sua infância e que você nunca mais viu ele, porque é justamente sobre esses atores e atrizes que a gente vai falar no vídeo de hoje. Atores e atrizes que perderam as suas carreiras em Hollywood. E só para explicar um pouquinho sobre o critério que a gente vai usar, a gente selecionou alguns atores, né, que tiveram aí um bom começo de carreira, né, ou tiveram fases muito boas nas carreiras nos últimos anos e tiveram filmes relevantes, né, participaram de produções grandes, né, ou do lado de grandes atores, pelo menos, que continuam sendo relevantes até hoje. E mesmo que esses atores e atrizes às vezes tenham tido papéis mais como coadjuvantes, né, eles estavam dentro de grandes produções, mas com o passar do tempo eles se desencontraram aí na carreira e foram perdendo essa relevância, deixando de aparecer. E mesmo que alguns deles ainda tentem voltar, né, para os holofotes e voltar aí para os grandes filmes, ainda encontram várias dificuldades e barreiras, especialmente porque a imagem que Hollywood tinha construído deles já foi quebrada, então é muito difícil retomar, né, um pouco dessa imagem passada, dessa glória passada, e então eles perderam bastante relevância. E começando a lista com um dos casos mais recentes aí de atores que perderam a carreira, começando aí pelo Kevin Spacey, que começou a carreira dele aí como ator, né, diretor e produtor também lá nos anos 80, quando ele fazia ali peças de teatro em especial, e ele foi conseguindo alguns papéis como coadjuvante na TV, em alguns filmes, até que nos anos 90 ele explodiu e começou a participar de filmes de grandes produções, né, de muita relevância, chegando a ganhar o Oscar de melhor ator coadjuvante lá em 1995 por Os Suspeitos, e posteriormente ganhando o Oscar de melhor ator em 1999 por Beleza Americana, que é um filme assim, ó, maravilhoso. Então ele foi um grande ator, e lá quando a Netflix começou a produzir séries, né, sua primeira série original foi House of Cards, que tinha como ator principal o Kevin Spacey, no papel ali de Frank Underwood, e ele brilhou muito no papel, o personagem era incrível, a série era incrível, marcou muito ali junto com Game of Thrones, né, e provavelmente é a melhor série da Netflix, né, junto com Stranger Things ali, né, mas foi um papel realmente muito relevante, até que lá em 2017, um rapaz foi na CNN e denunciou de que ele tinha trabalhado quando ele tinha 14 anos com o Kevin Spacey e Spacey tinha abusado sexualmente dele, e isso fez com que surgissem várias denúncias de pessoas que trabalhavam com ele na Netflix, de que ele tinha um comportamento meio tóxico, né, ele era bem impertinente, bem abusivo, então essas notícias foram se acumulando, né, essas denúncias foram se acumulando até que a Netflix resolveu cortar ele. Então a Netflix tomou essa decisão de cortar o protagonista. Isso tudo aconteceu num processo ali de que tava saindo vários denúncias de abuso em Hollywood, né, filmes falando sobre isso, então foi todo um compilado de coisas. Lembrando que o Kevin Spacey, ele é gay, né, então as denúncias foram de homens, né, contra ele de um modo geral, mas ele tinha denúncias falando que ele ficava bêbado e ele tinha um comportamento bem abusivo, isso não era raro, né, então ele era um cara bem problemático mesmo. Ele tentou se desfazer das denúncias, tentou falar que não era bem isso, como acontece nessa maioria dos casos, né, e não aceitou muito bem ali o corte em relação à Netflix. A série House of Cards continuou sem qualidade, né, já que a sexta temporada foi bem ruinzinha.
Mas enfim, outro filme que ele tinha até sido gravado com ele, foi totalmente refeito, só pra tirar ele do papel, né? Era um filme que ele era um personagem importante, ia concorrer ao Oscar daquele ano, e regravaram o filme tirando ele. O filme, se não me engano, Baby Drive, que é um filme bem legal, né? Que tem ele ali como um dos antagonistas, protagonistas, enfim, tem um papel bem ambíguo ali no filme. Também perdeu bastante relevância no Oscar por conta da participação dele. Enfim, foi um caso bem polêmico. E o Kevin Spacey, né, basicamente perdeu a carreira, né? Ele ainda tá tentando algumas coisas, mas a própria Netflix ganhou um processo contra ele. Na verdade, uma produtora da Netflix ganhou um processo contra ele, no qual ele tem que pagar 31 milhões de dólares pra Netflix, justamente por conta desses problemas que ele causou pra produtora, por conta do comportamento dele, e quebra aí de algumas cláusulas contratuais. Então, uma situação bem pesada. E particularmente falando, House of Cards era minha segunda série favorita, e o Kevin Spacey era o meu ator favorito, porque ele é muito bom, né? Atuando, ele era muito, muito bom. Tanto, né, que ele tem aí o Oscar de melhor ator em 99 por Beleza Americana, que é um papel fantástico, super complexo o papel dele, e é muito legal de ver ele atuando, né, como o próprio Frank Underwood, o papel dele era bem emblemático, mas enfim, né, não adianta nada você ser muito bom no que você faz e na vida pessoal você ser um completo escroto. Então, não dá pra dizer que não foi merecido, né, já que foram muitas denúncias contra ele. Então, vida que segue, tem muitos outros bons atores aí no mundo, e que são pessoas mais decentes, né? Então não tem que ficar chorando aí as pitangas. Seguindo outro exemplo aí bem clássico da lista, talvez aqui o mais famoso da lista, a gente tem o Macaulay Culkin, que foi um ator mirim aí que explodiu lá nos anos 80, anos 90, especialmente com o filme Esqueceram de Mim, tanto o primeiro filme quanto o segundo. O Macaulay Culkin chegou a ser indicado ao Globo de Ouro como melhor ator de filme de comédia, né, por conta do Esqueceram de Mim 1. Ele saía em todos os lugares, ele era notícia, ele era a cara dos atores jovens ali de Hollywood dos anos 90, inclusive ele chegou a ser considerado por algumas revistas a maior celebridade mirim desde a Shirley Temple, que foi uma atriz mirim ali dos anos 30, que foi muito famosa e marcou bastante a década, e ele tinha aí vários filmes, começou a fazer várias produções diferentes, algumas não tão boas, outras que marcaram, como o do Riquinho Rico, né, que foi ele que fez, e marcou aí as noites do SBT. Porém, lá em 1994, ele resolveu dar um tempo na carreira dele. Ele já tinha feito aí 15 filmes em basicamente 7 anos, e a família dele começou a brigar por conta dos direitos dos filmes, do dinheiro que ele estava ganhando. Começou a virar um estresse a vida dele, e ele só queria ser um adolescente normal. Então ele resolveu parar com a carreira e ir estudar lá num colégio particular em Manhattan. Porém, em 2003, ele acabou sendo preso, né, por porte de drogas, o que começou a revelar aí um processo dele se envolver com álcool, com dependência química, né, tanto de drogas mesmo, né, quanto de alguns remédios pesados. Começaram a sair fotos dele, né, imagens deles na mídia, que ele estava com um corpo bem debilitado, né, por conta desse uso excessivo de drogas, algo que a gente vê de forma bem comum aí em alguns artistas que explodiram muito cedo, né, e que acabam caindo na dependência química. Ele teve problemas com o pai dele, que ficou mais de 15 anos sem falar com ele por conta disso. Enfim, a vida dele ficou um caos, mas lá por 2017 ele começou a retomar um pouquinho da carreira e voltou a aparecer na mídia, parece que já se recuperando um pouco da dependência química, e agora ele tem voltado a aparecer mais em alguns programas, voltado a falar sobre a carreira dele. Ele também se envolveu lá no começo dos anos 2000 com as denúncias de abuso do Michael Jackson, já que ele era muito próximo do Michael, e rolaram denúncias aí de que tinha uma relação meio errada entre eles dois, mas ambas as partes desmentiram tudo, né? E a vida seguiu, né? Mas isso também ajudou a prejudicar a imagem do Macaulay, né? Como, enfim, uma criança que estava ali em decadência na carreira e entrando numa adolescência conturbada, né? Mas enfim, a gente espera aí que ele consiga realmente dar a volta por cima completamente e continue esse processo aí, enfim, de viver uma vida com mais qualidade, né? E se ele quiser voltar aí pra grande mídia, pros filmes de um modo geral. E seguindo a lista, você conhece a Amanda Bynes. Ela foi uma atriz que começou a fazer sucesso ali nos anos 2000 em alguns filmes adolescentes, estrelando o filme Tudo que uma Garota Quer e Ela é o Cara, é aquele filme que ela se veste de menino pra poder jogar futebol, soccer mesmo, numa faculdade e tal, e recuperar um namorado, eu acho.
uma história bem adolescente, mas ela ficou bem popular por conta desses filmes e até conseguiu um espaço aí de elogio na crítica, e tudo parecia que a carreira dela ia ser bem brilhante. Porém, lá em 2010, logo após ela estrelar um filme junto com a Emma Stone, né, o filme A Mentira, ela passou a ter problemas com álcool e começou a sofrer com uma dependência química bem forte, né, então isso começou a prejudicar bastante a carreira dela, tanto que ela anunciou que daria uma pausa lá em 2013 para tentar cuidar da saúde e se restabelecer, sendo que ela chegou até a ser detida nesse mesmo período por colocar fogo numa garagem de uma casa lá na Califórnia. E ela ficou presa numa prisão psiquiátrica por alguns dias, então bem pesado. Lá em 2017 ela anunciou que ia tentar voltar, né, a fazer filmes, a estrelar algumas produções, porém ela sofre do mesmo problema que a Britney Spears estava sofrendo até agora há pouco, já que a mãe dela é tutora legal dela e responsável aí por todas as decisões legais aí por parte da carreira e da vida aí da Amanda, né, então ela já anunciou recentemente que ela entraria, né, no tribunal para tentar readquirir os seus direitos legais e ter a tutela de si própria, algo que deve ser bem, enfim, bem complicado, né, outra pessoa ter direito sobre você quando você já é um adulto, né? Então, pesado mesmo. Então a gente também espera, né, que ela consiga aí, né? E especialmente que ela esteja recuperada mesmo, já que a mãe dela tem a tutela do mesmo jeito do que a Britney Spears, justamente por conta dessa vida que ela teve aí de abuso com álcool e com outras drogas. Então tem um motivo, mas se agora ela está recuperada, né, que ela consiga aí recuperar seus direitos legais. E voltar a estrelar filmes também, né? Então, esperamos. Outro ator que ficou fora aí dos holofotes de Hollywood por muito, muito tempo foi o ator Brendan Fraser, que foi o galã do filme A Múmia e também do Jorge, o Rei da Floresta, lá no final dos anos 90, e ele era realmente um galãzão aí, era uma grande promessa também de entrar aí pros filmes de ação, né, igual alguns atores que a gente tem como o Brad Pitt, o próprio Tom Cruise, então ele era realmente uma promessa aí nesse estilo de filme de Hollywood, porém ele ficou afastado dos holofotes desde 2003 e só voltou a aparecer lá mais por 2018, já que ele contou que tinha sofrido por conta de uma depressão bem forte, por conta de um abuso que ele sofreu justamente ali no período que ele se afastou lá no começo dos anos 2000, porque ele teria sofrido um abuso sexual por parte de um diretor, né, de uma associação de imprensa estrangeira de Hollywood, algo bem bizarro mesmo. E quando ele voltou a aparecer nos holofotes, ele estava com um perfil bem diferente, ele estava realmente com um físico bem mais gordo, né, do que ele era nos anos 90, né, parecendo com calvície, com alguns elementos de ter passado por alguns problemas sérios de saúde. E ele realmente revelou que durante os anos ele precisou fazer cirurgias nas costas, nos joelhos e até nas cordas vocais por uma série de problemas que ele teve, o que foi também minando a saúde dele, a condição física dele. E que ele chegou a ficar tão sem dinheiro por conta de pagar essas cirurgias, que a gente sabe que nos Estados Unidos são bem caras, que ele nem sequer tinha muita grana para pagar a pensão dos filhos dele. O que pode ser um pouco suspeito, mas a gente sabe que realmente é bem complicado essa questão de processos operacionais médicos lá nos Estados Unidos, né? E realmente ele nunca mais voltou a fazer nenhum filme relevante, apesar de que desde 2018 ele tem voltado a atuar em alguns papéis específicos, alguns filmes menores, mas realmente a carreira dele como galã mesmo acabou se perdendo, e nem foi necessariamente por ganho de peso e coisas do tipo, né, que seria um problema de Hollywood, eu já vou falar sobre isso, mas foi realmente porque ele parou de fazer filmes e realmente teve esses problemas de saúde que acabaram minando mesmo a condição física dele. Então, enfim, é mais um ator aí que acabou perdendo aí, que era uma promessa de Hollywood, acabou perdendo a carreira, mesmo que não seja por culpa dele. E pra fechar a nossa lista, a atriz que eu mais queria falar e que foi a motivação para esse vídeo, que é a Alicia Silverstone, que foi aí a namoradinha da América entre os anos aí de 93 até mais ou menos 96, quando ela foi o grande destaque de Hollywood, ali perto dos seus 18 anos, né, e começo ali da vida adulta, mas que ela foi provavelmente a primeira vítima pesada aí da internet, especialmente por críticas relacionadas à gordofobia. Então ela foi a primeira aí a sofrer um cancelamento, nesse caso por motivos bem errados, né, por parte do bullying da internet. A Alicia Silverstone, ela começou a carreira como modelo logo aos 8 anos de idade, quando ela já era super sexualizada pelos pais que viam o potencial da carreira dela, e ela chegou a fazer vários filmes quando ela ainda era adolescente, com cerca de 14 anos, fazendo papéis de femme fatale, que é aquela
uma personagem que geralmente é bem estereotipada e bem sensuelle nos filmes, né, e tenta seduzir todo mundo e tudo mais, ela já fazia esses papéis, tanto que ela precisou ser emancipada dos pais dela para ser considerada legalmente maior de idade para poder atuar em alguns desses filmes. Ela chegou a participar de 3 videoclipes, né, do Aerosmith, o que lançou a carreira dela realmente, né, especialmente como esse perfil, né, de garota sexy, enfim, o que levou ela a ser a protagonista do filme As Patricinhas de Beverly Hills, lá no começo dos anos 90, o que realmente decolou a carreira dela. Ela se tornou símbolo, né, da geração X e principalmente dos adolescentes jovens daquela época, mas ela estava sempre em todas as revistas, ela era capa de várias vezes da Rolling Stone, com vários artigos que sempre sexualizavam ela ao máximo, falando que ela era a mulher com que todos os homens queriam dormir, sendo que ela só tinha 18 anos, então assim, bem pesado mesmo. Ela foi a produtora, né, mais jovem da história de Hollywood, porque ela ganhou um contrato, né, com o estúdio com qual ela trabalhava, no qual ela podia realmente, para os filmes dela, escolher o diretor, escolher o elenco, escolher o roteiro, enfim, fazer absolutamente tudo. Isso fez com que, né, ela ficasse muito conhecida também, né, de modo geral, por esse contrato, pelas polêmicas de como Hollywood estava conduzindo tudo isso. Porém, lá em 96, quando ela apareceu no Oscar para entregar um dos prêmios, né, mostrando que ela realmente era a aposta do Oscar para rejuvenescer, né, a academia, como a gente já tem acontecido em alguns outros momentos, ela já começou a ser criticada por ter ganhado alguns quilinhos a mais. E aí, quando ela foi escalada pro filme Batman e Robin, do qual eu já falei num vídeo que deve ter saído na semana passada, porque eu tô falando do passado, esse vídeo vai sair só lá no futuro, ela já começou a ser chamada de Fat Girl pelos fãs de quadrinhos nos fóruns da internet, o que levou a várias repercussões na mídia. Dizia que o diretor, né, o Joel Schumacher, pediu para ela emagrecer 10 quilos para poder entrar no traje da Batgirl. Tinha várias polêmicas todos os dias saindo nas notícias sobre a produção do filme e sobre o fato dela ter tentado emagrecer e não conseguia, e de que ela só comia doce, uma coisa assim. Enfim, quando o filme foi um fracasso, isso acabou puxando muito a carreira da Alicia Silverstone para baixo. Ela conseguiu produzir alguns filmes que também não foram sucessos, e por conta dela ter ganhado um peso a mais, ela acabou sendo realmente destronada aí pela mídia, né, que começou a criticar intensamente o corpo dela, e a internet também não ajudou, com os fãs e os internautas sempre fazendo comentários muito hostis, né, nos fóruns que tinham da época. Enfim, ela realmente teve a carreira perdida aí, especialmente por conta dessa psicose da mídia que começou a acontecer lá pelos anos 70, né? No qual as mulheres tinham que ter esse corpo padronizado, ao mesmo tempo parecerem naturais, ao mesmo tempo não serem normais. E provavelmente a Alicia Silverstone foi um dos maiores símbolos disso, especialmente ali nos anos 90, quando ela teve que passar por todo esse processo, né? E, gente, ela era chamada de Fat Girl no filme do Batman e Robin. Assistam o filme do Batman e Robin. Veja se ela não é completamente normal. Quer dizer, assim, qualquer pessoa gorda é uma pessoa completamente normal. Mas, assim, eu nem encaixaria ela como uma pessoa gorda no filme, sabe? E mesmo que ela fosse, né, não justificaria nada. Mas, não faz nem sentido esse tipo de comentário, sabe? Ela era super padrãozinho, sabe? Não tem nada demais nela. Ela realmente tinha um perfil completamente normal. Mas isso já serviu pra basicamente destruir a carreira da menina, né? Hoje ela voltou, né, a aparecer um pouco mais na mídia, fazer alguns comentários, né, tanto sobre a aparição do Harry Styles, acho que numa premiação que tava com uma roupa parecida que ela usava no Patricinha de Beverly Hills. Mas enfim, fato é que ela nunca mais conseguiu o mesmo destaque da carreira dela que ela teve ali nos anos 90. E a gente vê, né, como esse processo da mídia aí é bem difícil mesmo, né? As pessoas ainda falam muito sobre mídia, né, e sobre essas pressões da sociedade. E particularmente eu acho que hoje em dia as coisas estão bem mais mistas, né? Porque existe um contraponto muito grande, né, de diversidade que está surgindo com muita força, apesar de ter resistência ainda. Mas realmente você vê que nos anos 90 isso era completamente descarado e provavelmente no começo da internet potencializou, né, todos esses problemas. Então o final dos anos 90 e começo dos anos 2000 na verdade foram períodos bem tóxicos, né, dos quais a gente cresceu, e como a gente era tudo criança e inocente, a gente não percebia nada disso, né. Eu falei mesmo no outro vídeo que eu assistia Batman e Robin o tempo todo e eu adorava o filme, e eu adorava a Batgirl do filme também, porque, enfim, pra mim ela era bem gatinha. Continua sendo, inclusive, até hoje. Então é isso, mas eu sou um homem casado hoje, então acabou pra Alicia Silverstone, perdeu. Enfim, pessoal, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Deixem aí nos comentários se tem algum outro ator ou atriz que vocês lembram que também apareciam muito em algumas séries e filmes que acabaram perdendo a carreira.
esse vídeo aqui cabe muito bem uma parte 2, porque mesmo quando eu tava fazendo a minha pesquisa, tinha vários outros atores e atrizes que eu poderia ter colocado na lista, mas que eu acabei deixando de fora. Então deixa aí nos comentários que talvez a gente faça mais uma parte. Também não se esqueça de deixar o like, de se inscrever no canal se você curtiu o vídeo, tem muito mais conteúdo bacana para você assistir e muito mais vindo por aí. Então é isso, pessoal, agradeço a todo mundo que assistiu até aqui e eu te vejo no próximo vídeo. Valeu, falou e até mais.